Pessoal, espero que vocês estejam bem aí, de onde quer que estejam assistindo nós. Estou aqui no primeiro Congresso de Direito das Famílias promovido pela OAB Goiás. E nesse momento eu tenho a honra de receber o presidente da Comissão de Direito das Famílias, que é o Dr. Cristiano Melo. Dr. Cristiano, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Dr. Cristiano é advogado, presidente da comissão. É isso? É isso já basta. Perfeito. É o suficiente. Doutor, primeiro, obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? Para mim é uma honra, uma felicidade muito grande poder bater esse papo com o senhor, é um papo informal, vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história, mas também, primeiro, parabenizar pelo evento, tá? Dentro dos congressos que a gente tem participado ao longo desse ano e principalmente desse semestre, o evento de família está muito bem organizado, um evento com palestrantes de renome muito bom, e eu tô vendo, pelo que eu tenho acompanhado aqui, pessoal gerando bastante network, bastante interação, e eu acho que isso é a parte mais rica também, né, do evento. Com certeza, a ideia era trazer grandes nomes, mas mais do que isso, proporcionar uma network, a gente cria um sistema, né, um ecossistema favorável para o crescimento profissional. Legal. Então, como eu atuo até na mentoria de jovens advogados, tal, eu sempre tenho esse cuidado de fomentar essa interatividade entre advogados jovens com advogados com mais tempo de carreira. Isso é perceptível no evento, porque eu acho que até a estrutura dele favorece a isso. Eu imagino que tenha sido intencional, né? Um momento de palestra, mas também um momento de oficinas, de trocas, de abertura, de falas, justamente para gerar essa conexão, né? Até no sistema de palestra nós resolvemos mudar um pouco. A primeira palestra do dia é uma palestra convencional, e a segunda palestra do dia a gente trata como casos de família, onde o convidado vem, fala de alguns casos e depois nós temos a oportunidade de interagir com ele, falando de casos parecidos ou a respeito dos casos que ele trouxe. Porque aí é o caso que ele está vivenciando ou que ele tem uma certa dúvida ou não tem uma maturidade suficiente ainda para entender como resolvê-lo de ponta a ponta, mas ele consegue pegar experiências de quem já passou por casos parecidos e consegue agregar nesse sentido, né? Essa é a ideia. A gente traz esses profissionais com muita bagagem, eles trazem os casos e a gente vai ter essa oportunidade de repercutir isso até com a pessoa que está sentada do nosso lado. Legal. E o que a gente observa muito é que a cada nova frase, a cada novo movimento, nós percebemos que eles conversam entre si. Vira pro lado e fala, justo, para poder buscar alternativas, para comentar ou falar, né? Tipo, ó, eu vivi algo assim. Perfeito. Isso é perceptível dentro do evento, doutor, porque a gente vê uma interação muito grande, né? Eu acho que é um público, sendo bem sério mesmo, dos que eu tô acompanhando, é um público que tem essa convivência interpessoal maior, e isso é reflexo do próprio evento. Parabéns pela organização e por esse pensamento de integração. Acho que isso enriquece muito, né? Eu tô com 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses de presidência da comissão. Desde o primeiro dia, o que eu falei a comissão não é do Cristiano. A comissão não é da diretoria. A comissão é de quem estiver inscrito. E quem estiver inscrito, nós vamos abrir oportunidades. As pessoas que estão subindo ali para debater, para conversar, 90% delas estão tendo a primeira oportunidade desse tipo na vida delas. Que legal. Então a ideia foi abrir espaço para trazer aquela noção de que eu sou capaz, eu pertenço à OAB, eu faço parte desse movimento. Então pessoas ali que às vezes não têm 5 anos de advocacia, hoje estão debatendo com os grandes nomes do direito. E isso é uma missão, que eu acho que é uma missão institucional, que todas as comissões devem promover isso. Legal, porque isso traz ao jovem advogado, ou ao novo integrante na área, vamos falar assim, o senso de protagonista, né? Justamente. A ideia é pegar aquela pessoa que está insegura e fazer um processo de maturação dela a cada evento da CDF. E isso eu faço também com os clientes. O que eu faço? Eu procuro fazer uma interação entre o escritório e uma psicóloga e o cliente. E aí, a partir do momento que a gente faz essa triangulação, nós conseguimos trazer mais força para esse cliente. Esse cliente, às vezes, que está ali desesperado, no momento de fim de carreira, fim de vida, né? E a gente dá para ele uma esperança de um recomeço. Que legal, que legal. Isso é importante porque traz valor, né? Traz valor para
aquilo que se perdeu é retomado, né? A ideia é falar para ele assim, olha, infelizmente tá acabando uma etapa. Aham. Seja por um inventário, seja por um divórcio, seja o que for. Mas a gente não pode enxergar isso como o fim da trajetória. Perfeito. O que a gente tem que ver existem possibilidades de recomeço. E vamos trabalhar esses recomeços. Que legal, que maravilha. Isso é perceptível dentro de toda a estrutura do evento, né? E eu imagino que isso... de onde que surgiu isso, né, doutor? Eu queria que se você começasse contando um pouco pra gente da sua história. Como que foi primeiro, vamos por partes, como que foi a escolha do direito? Vamos lá. Eu na verdade, eu não me achava vocacionado ao direito. Eu pensava que minha vocação era computação e fiz o curso de computação até a metade dele. E aí eu falei, cara, eu vou enlouquecer. Isso aqui não é um curso de gente, não. Isso aqui Qual dos cursos? Eu fiz ciência da computação. Ciência da E computação. aí eu comecei a ficar maluco. E aí eu falei, não, vou largar isso aqui. Larguei a ciência da computação. Sabe qual que é a diferença sua entre nós dois? É que eu durei só 6 meses. Eu não durei um meio curso. Eu durei metade do curso. Eu durei só 6 meses. Eu cheguei a terminar aquela parte mais pesada da matemática. Nossa. Cálculo, álgebra linear, eu terminei aqui. Eu não passei dela. E aí depois eu falei, não, vou para administração de empresa. Eu acho que eu tenho essa vocação. Na verdade, não. Eu estou me descobrindo como alguém que lidera, como administra, agora. Agora. Eu sempre tive uma certa dificuldade. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que achar um curso. Eu larguei a administração. E aí, conversando com um tio meu, que era promotor de justiça, ele falou, cara, observa. Falou minhas características e falou, você é um advogado nato. Investe nisso. E mesmo depois de formar, eu achei que eu não era um advogado nato. Ainda fui tentar trabalhar no Sebrae. Trabalhei no Sebrae por um tempo. Sério? E aí, quando eu saí do Sebrae, eu falei, não. Mas aí trabalhou no jurídico lá, não? Eu era o suporte do jurídico. Tá. Eu era um suporte do jurídico. E depois eu fui para a área de empreendedorismo. Aí eu falei, não, se tá todo mundo falando, deve ter algum nexo isso aqui. E aí foi quando eu resolvi migrar para a advocacia. Legal. E aí, beleza, foi lá, formou, tudo mais. E como que chegou a advocacia, o direito de família dentro do seu âmbito de atuação? Direito de família começa assim, quase sempre para todas as pessoas, ele começa assim, um parente te procura, já tem uma demanda. Sim. E não importa qual o resultado dessa demanda, ele sempre vai ficar contrariado. Isso é fato. Porque ou ele acha que está ganhando menos, ou ele acha que está muito lesado. Então, começou com família. Aí depois eu fui para trabalhar com direito do agronegócio. E afastei um pouco do direito de família. Eu fazia, eventualmente, questões de família. Mas eu não me encaixava naquela questão do agronegócio. Eu sentia a falta da questão de família. E nesse período eu fiz o agronegócio e trabalhista e coloquei a família só para casos eventuais. Isso dentro de um prazo de quanto tempo, mais ou menos? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Eu achei que tinha sido uns 2. Não, 11 anos nessa rotina. Uhum. E aí, quando eu saí dessa rotina, eu falei, chega, eu não quero mais saber de agronegócio. Eu no trabalhista, eu gosto, mas não é a paixão, mas eu gosto. Uhum. E eu falei, eu vou focar no direito de família. E aí voltei para o direito de família. Na verdade, eu estou falando errado. Não é direito de família, é direito das famílias. Por causa da pluralidade de famílias que nós temos hoje. E aí eu voltei para o direito das famílias e a partir daí foi só ladeira acima. Só ladeira acima. Só ladeira acima. Que legal. E o que trouxe, né, essa identificação? Porque 11 anos, né? Atuando em áreas completamente diferentes. Mas áreas que são... A área trabalhista eu vejo que ela é uma área sensível também, né? Quais foram os principais desafios quando o senhor ingressou ali no direito das famílias que você não estava habituado a tratar de maneira tão centrada assim? Sabe qual foi o primeiro grande desafio? As pessoas me reconhecerem como advogado de família. Imagino. Esse é o primeiro grande desafio, porque todo mundo via o Cristiano trabalhando para empresas de agronegócio. E aí, quando você está trabalhando para o agronegócio, você passa a ter uma outra visão. E eu deixei de fazer essas conexões que tanto eu fomento hoje. Eu fomento essas conexões porque eu não as tive quando eu comecei e não as tive quando eu mudei. Eu tive que ir no peito e na raça. Então eu sei a dificuldade que é passar por isso.
Então, por isso que hoje eu luto tanto para que os jovens advogados tenham essas possibilidades de conexões, porque elas fazem falta. Uhum. E aí, nisso, o meu grande desafio primeiro foi ser visto como um familiarista. Entendi. E o segundo grande desafio foi deixar um pouco de lado aquela rigidez do agro para poder ter a escuta qualificada do direito de família. E esse é um processo que até hoje eu venho trabalhando, inclusive fazendo curso de terapeuta, para que eu possa ouvir meus clientes de forma melhor. Legal. Isso na área comercial, que é a área que eu atuo, que as nossas trajetórias não são tão diferentes, são completamente diferentes, mas elas se encontram em alguns pontos. A gente chama de escuta ativa, né? Que é ouvir muito bem o seu cliente para saber proporcionar a ele, ainda mais em áreas tão sensíveis, quando a gente fala de divórcio, inventários, a melhor solução, não daquilo que ele quer, mas daquilo que ele precisa, né? Justamente. Então isso é bem diferente. E, bom, hoje, como que você identificaria, vamos supor, eu acabei de formar, acabei de terminar minha graduação, acabei de pegar minha carteira do AB, quais são as qualidades que você identificaria se você fosse me contratar para o seu escritório ou algo assim, para trabalhar na área das famílias? Primeiro, é resiliência. Você não pode se autodeclarar derrotado no primeiro tropeço. Não pode. Segundo, para eu te contratar, eu teria que ver o seu nível de interesse em estudar, permanentemente estudar, porque o direito das famílias é o ramo que mais muda. Se você observar as alterações que estão acontecendo com as famílias hoje, do que a gente tinha 20 anos atrás para o que nós temos hoje, ele é totalmente diferente. Uhum. Então, eu teria que ver essa vontade de estudar e essa vontade de se conectar com pessoas. No sentido de, não que você tem que carregar a dor da pessoa para sua casa, mas você tem que entender que ali tem uma dor e que ela tem que ser respeitada. Perfeito. Legal. Dentro das conversas que eu tenho tido aqui, eu tenho reparado isso que é bem diferente de outras áreas de atuação, que talvez seja essa humanidade, né? Entender, respeitar a dor do cliente, saber se posicionar diante dele, porque são temas sensíveis, são temas complexos e são temas que compreendem de muita atualização, né? E quando a gente fala de atualização, isso foi unânime aqui em todas as conversas, que o advogado familiarista ou quem atua no direito das famílias precisa estar em constante atualização, constante estudo e constante desenvolvimento profissional, né? O advogado familiarista que não estuda, ele não existe. Ele é um prejuízo na vida do cliente. O advogado familiarista que não se conecta às pessoas, se não se conecta a parceiros, se não se conecta a uma psicóloga, a uma assistente social, a parceiros de diversas áreas para poder entregar um trabalho melhor, ele não é um advogado familiarista. Tem muita gente no mercado que pega causas familiaristas, mas não necessariamente são familiaristas. Uhum. Porque é o que eu falo, o que te distingue dos outros é o tempo que você se dedica para aquilo, a forma que você vende aquilo, porque o advogado, querendo ou não, ele se vende. Claro. Ele é o produto dele ali. Perfeito. Então é a forma que ele vende e a vontade que ele tem de amanhã tá diferente do que hoje, tá diferente de amanhã, e depois está sempre alternando. A gente não pode ter um pensamento rígido, porque assim, algum tempo atrás eu discordava de várias coisas que estão acontecendo hoje no direito das famílias. Uhum. Hoje eu já não discordo mais, porque eu vejo que a sociedade mudou e não é o que eu penso, é o que a sociedade pensa. Perfeito. É a forma que a sociedade trata os problemas. Isso vem da humildade de entender que você não tem que impor uma solução sobre um caso específico, mas que você tem que absorver ela e dar o melhor resultado, né? Eu falo que eu sou um vendedor de soluções. Perfeito. Só que a minha solução ela não pode ser engessada. A minha solução ela tem que pautar por várias questões. Primeira delas, a proteção da criança. Segunda delas, trazer o mínimo de prejuízo possível para o meu cliente. Porque num negócio, num acordo, eventualmente, as partes acabam tendo que ceder. Mas eu tenho que resguardar o meu cliente o máximo possível. E eu tenho que instruir o meu cliente quando ele estiver errado. Eu não posso fazer o que o meu cliente quer ele estando errado. Eu tenho que instruí-lo que ele está errado e que o funcionamento é assim, tá? Para que ele saia dessa obscuridade, que ele saia
energia negativa que às vezes um divórcio gera, aquele ódio, aquela coisa, Sim, sim. e que ele passa a enxergar outras possibilidades. Essa é uma função do advogado familiarista. Legal, perfeito. E você falou, né, o que se via há 20 anos atrás, não se vê hoje. O que a gente pode esperar num futuro próximo, assim, da advocacia familiarista? Se você fosse me falar assim, Matheus, eu quero que você se prepare. O que a gente pode esperar num futuro próximo? Como que a gente pode se preparar? Qual que é a dica que você pode dar pra gente? Primeira coisa, eu acho que cada vez menos nós teremos menos intervenção estatal. Então, o governo vai cada vez menos ditar as regras com relação às famílias. Isso é um fato. Acredito que teremos um fortalecimento dos acordos e dos pactos feitos entre os casais, ou até, muitas vezes, questões tipo poliamor, essas coisas. O judiciário vai acabar tendo que aceitar esses pactos. Não existe um abismo entre o que eu quero, o que eu desejo e o que está acontecendo. Perfeito. Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente tem um posicionamento, as pessoas falam, você quer... Não. Eu prevejo, eu imagino que num futuro próximo essas relações terão um respaldo dos próprios acordos que eles fecham entre si, e o judiciário vai intervir o mínimo possível nisso. Vai deixar para intervir mais quando vê que tem uma parte que é mais frágil, ou quando tem uma criança, algo nesse sentido. Mas os acordos tendem a ganhar força. Perfeito. Então isso é uma boa maneira da gente se preparar e ter esse entendimento, né? É uma boa maneira das pessoas pensarem o seguinte: eu não posso ficar alheio ao mundo. Eu preciso entender o que é bom para um relacionamento. Eu preciso entender o que é bom para mim. E uma coisa que eu sempre falo é assim, isso tem que ficar muito claro. As pessoas precisam entender que, da mesma forma que você estuda para ser um bom profissional, para ser um bom cara da área de vendas, do comercial, você precisa se atualizar também para ser um bom marido, para ser um bom pai, porque as situações estão mudando. Sim. Conviver com outra pessoa é muito difícil e existe uma necessidade real de que a gente evolua nesse sentido. Perfeito, perfeito. Doutor, muito bons conselhos. Eu acho que essa nossa conversa prepara muito quem tem o interesse em ingressar, se desenvolver, capacitar. E qual que é... nós já conversamos sobre a humildade em sempre aprender, se desenvolver, a importância da gente estar sempre conectado com o mundo exterior, da atualização, e além disso, o senhor falou da contratação também, a parte da humanidade, a parte de ouvir o cliente. Eu acho que são dicas valiosas para quem tá buscando ingressar. São dicas. E conselho? Qual que é o conselho que você daria hoje para quem quer ingressar na área? Primeira coisa, se a sua família e seus amigos não sabem que você é advogado e que você está atuando, você já fracassou. Então, uma das primeiras coisas é: façam as pessoas ao seu redor saber que você é advogado. Se posicione como um advogado, tenha postura de advogado, sabe? Se vista como um advogado. Por quê? Porque isso vai gerando uma imagem, é uma construção de imagem. A partir do momento que você começa a construir essa imagem, até você acredita que aquilo está virando. E aí você começa a realmente levar aquilo para o seu dia a dia. Outro ponto, faça network, principalmente com advogados que já estão estabelecidos. Se aproxime dessas pessoas, não para sugar, mas para aprender, para trocar. Tenha a humildade de chegar na pessoa e falar: me explica isso, eu não sei. Não é feio. Não é feio. Feio é pegar um cliente e entrar com um processo que você não domina, que você não sabe fazer nada, tendo a possibilidade de fazer uma parceria com alguém que sabe e aprender e te direcionar para o caminho certo. E uma última coisa, use as redes sociais com sabedoria. Não adianta você ficar postando a foto de você bêbado, você lá dando pau no carro, você numa farda, nada, tal. Isso não gera credibilidade. Não gera. Quem quer contratar um advogado que está deitado lá com um monte de lata de Heineken? Não quer. As pessoas querem o advogado que se posicione como advogado. Perfeito. É isso. Legal. São dicas valiosas que precisam ser usadas com sabedoria, mas
Sem moderação também, né? Sem moderação. Perfeito. Sem moderação. Doutor, para a gente poder finalizar, pode deixar aqui suas considerações finais, o que você acha que ainda assim pode agregar nessa nossa conversa para quem está ingressando na área, porque eu acho que quem assistir isso aqui vai ter um conteúdo muito rico. E não é um conteúdo que eu falo assim, técnico, voltado para o direito das famílias, mas é um conteúdo de vida mesmo, de profissionalização, de carreira, de entender quem passou a trajetória que o senhor passou e poder absorver o que tem de melhor nesse ponto, né? Primeira coisa, eu quero pedir para que as pessoas me sigam no meu Instagram. Perfeito. Cristiano com CHR, Cristiano Melo, Cristiano Melo ADV. É a primeira coisa, sigam o meu Instagram. Isso a gente já vai deixar escrito aqui. Tem canal do YouTube, tem Facebook, tem TikTok, eu tô em todas as redes. Mas vocês seguindo lá no Instagram, vocês vão encontrar as outras. A segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês, e essa é assim, não compare a sua trajetória com a do outro. Não tenta balizar a sua vida na vida do outro. Cada um tem sua história. Cada um tem seu jeito de escrever a história. O que você precisa ver é assim, se você admira, por exemplo, nosso presidente Rafael Lara, vê quais são os aspectos dele que você consegue extrair, mas sem que isso cause em você até uma certa desconstrução da sua imagem. Aproveite as coisas boas, aproveite os bons conselhos, mas não paute a sua vida na vida dos outros. Esse é um ponto. Um último ponto, só para a gente poder encerrar e para oportunizar para que os outros colegas que estão aqui, vai ser difícil. Vai demorar e você precisa planejar. Você precisa planejar a próxima semana, você precisa planejar a outra e você tem que ter a dignidade de, a cada tropeço, falar: errei, vou melhorar e não vou cometer esse erro novamente. Então é você ter essa disposição para ser vencedor. Senão, não vence. Cristiano, a aula de vida, né? Que o senhor está proporcionando aqui pra gente aqui agora, que eu acho que são ensinamentos ricos que precisam ser usados sem moderação, tá? Então eu te agradeço pelo seu tempo, parabenizo mais uma vez pelo evento. Eu acho que essa convivência que a gente tem tido aqui tem sido boa pra gente entender ainda mais a importância de se você se sensibilizar com o seu cliente e entregar aquilo que ele precisa e não aquilo que você quer. E nem aquilo que ele quer também, né? Mas o melhor para todo mundo. Então eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço pelo seu tempo e parabenizo pelo evento mais uma vez. Muito obrigado, estou sempre à disposição do IGD. É isso aí. Manda um abraço pro João, que ele tá sumido. Pode deixar. Muito bom sermos parceiros. Pessoal, então foi isso. Então a gente encerra aqui mais um podcast com o Dr. Cristiano Melo, presidente da comissão das famílias aqui do AB Goiás, tá? E tem mais outros por vir aí. E vamos por mais. Muito obrigado.